cetoacidose, que tinha sido até um tema que tinha sido elencado por vocês, né, para que a gente discutisse naquela enquete que a gente fez vinculada ao perfil da Liga, tá? Então, a gente vai dar continuidade aí, a gente vai discutir hoje um pouquinho sobre cetoacidose. No final, eu trouxe para vocês algumas questões de prova de residência, tá? Principalmente as provas daqui de Pernambuco, mas eu acho que eu coloquei algumas questões também de Brasília, enfim, tá? Para que a gente possa discutir. A ideia, na verdade, não é ter um foco específico nessas questões, tá? Porque a gente vai estar anunciando aí por esses dias, a gente vai fazer um dia extra só de discussão de questão de prova, tá? Com um professor convidado, então vai vir aí um professor que vai ajudar a gente nessa discussão. Então, vai ter um dia específico que a gente vai, assim, que já está marcado, né? Que a gente vai divulgar aí para vocês, tá? E aí o foco vai ser realmente questão mais voltada para a parte de cirurgia e de clínica médica, beleza? Então, essas questões são mais para a gente realmente sedimentar um pouco o assunto de ontem e o assunto de hoje também, certo? Então, vamos lá, né? Para dar continuidade, eu trouxe primeiro esse caso clínico. Esse caso clínico, na verdade, ele vai perpetuar vários slides, tá? Então, esse caso clínico é o caso-chave, é o caso base para a gente discutir várias questões que vão vir aí hoje em torno dessa discussão, tá? Então, eu queria até que vocês, se possível, fotografassem aí o caso, porque várias questões vão ficar vindo à tona e as questões são respondidas a partir desse caso, tá? Então, vamos dar só uma lidinha, né? Você vai ser o plantonista de uma emergência e nesse seu plantão vai chegar uma paciente na sala vermelha, uma mulher de 18 anos, que ela está desacordada. Ela foi trazida pela genitora, que relatou que a filha vinha há 3 dias com febre, com calafrio, e a filha estava mais largada. Ela diz também que a paciente estava perdendo muito peso nos últimos meses, tá? Em relação ao estado geral, o estado geral dela estava comprometido, estava hipocorada, desidratada, cianótica, febril, com a temperatura aí em torno de 38,5 e com hálito cetônico. Tá? Em relação ao aparelho respiratório, ela vinha com murmúrio vesicular presente em ambos os hemitórax, sem ruídos adventícios, com a frequência respiratória de 30, tá? E uma saturação de 92 em ar ambiente. Em relação ao aparelho cardiovascular, o que mostra aqui para a gente é que não tinha alteração nessa ausculta, só uma frequência cardíaca de 110 e uma PA de 9/5. O HGT mostrou aí de 600, tá? Com um leuco de 17.200 e um sódio de 128, beleza? Então, várias questões vão surgir aí, várias alternativas, enfim, a respeito desse caso clínico aqui específico, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender que cetoacidose é formada por uma tríade. E aí, minha gente, não precisa a gente decorar essa tríade, tá? A tríade em si já está no nome da doença. Então, quando a gente fala de cetoacidose, então perceba, se é cetoacidose, você precisa ter a formação de corpos cetônicos, tá? E aí, quando a gente fala de cetoacidose, você precisa ter os corpos cetônicos e você precisa ter a acidose metabólica, tá? E cetoacidose diabética. Então, o segundo nome, na verdade, já traz para você o perfil desse paciente, que vai ser um paciente o quê? Com a hiperglicemia. Então, a tríade, na verdade, que se apresenta no quadro clínico desse paciente, para a gente fechar o diagnóstico, é sempre essa, tá? Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, essa tríade daqui vai sempre perpetuar a aula de hoje, tá? E a gente vai discutir cada minúcia aí que vai estar atrelada a essa tríade, tá? A gente vai discutir especificamente por que o anion gap vai estar aumentado, enfim. Beleza, entendi que o paciente, para ter cetoacidose, ele vai ter que ter cetonemia, ou seja, formação de corpos cetônicos, ele vai ter que ter uma acidose metabólica, ele vai ter que ter uma hiperglicemia. Ok. Vamos dar um passo para frente e vamos discutir um pouquinho a fisiopatologia e como é que surgem todas essas alterações, tá? Beleza, então o ponto-chave que a gente precisa parar para entender aqui é a cetoacidose, ela vai surgir basicamente de uma privação calórica. Então perceba que tudo que vai acontecer na fisiopatologia desse doente vai ser o que acontece com qualquer pessoa em jejum, só que vai ter uma particularidade que eu vou falar um pouquinho na frente, tá? Então perceba, esse paciente por algum motivo, tá, ficou em jejum durante um tempo específico. E aí essa privação calórica, primeira coisa que vai fazer com qualquer pessoa, não só com o paciente diabético, tá? Mas com qualquer pessoa. Esse paciente, ele vai ter essa privação calórica, então, consequentemente, vai ter queda da glicose sanguínea, tá? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. E aí, o que é que acontece? A gente vai disparar, na verdade, todos os hormônios contra-insulínicos, que são aqueles hormônios que vão estar ali, que vão fazer tudo
todo o arcabouço necessário para poder te fornecer energia, tá? Então, se hoje você parar e disser, ok, eu vou começar agora a fazer um jejum específico. Então, assim que seus níveis glicêmicos começarem a cair, você vai estar liberando aí esses hormônios, certo? E aí, quais são esses hormônios principais? Então, a gente vai estar falando aí de catecolamina, a gente está falando aqui de glucagon, a gente está falando aqui de cortisol, beleza? E aí todos esses hormônios eles vão ser liberados na corrente sanguínea desse paciente e esses hormônios eles vão em busca de quê? Primeiro fato específico, eles vão em busca de quebrar todos os tecidos possíveis para tentar dar energia para o paciente. Afinal, a glicose desse paciente caiu. Tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer é o quê? A quebra do glicogênio hepático. E toda vez que a gente fala de glicogênio hepático, a gente está falando da nossa principal molécula de reserva. Tá? Então, se você entrar em jejum agora, você tem glicogênio hepático para te manter em jejum aí em torno de 48 horas, certo? Então, a gente sempre tem essa reserva desse glicogênio e esse glicogênio vai entrar em ação agora. Ele vai ser quebrado em moléculas de glicose, tá? Isso aqui representa para nós, assim, o ápice realmente de você conseguir se manter em períodos aí de jejum. Só que esses hormônios, eles também começam a quebrar outros tecidos, tá? Então, eles começam a quebrar esses outros tecidos na tentativa de te fornecer aí energia. E aí, o que é que vai acontecer? Eles vão quebrar, eles vão degradar também gordura e eles vão degradar músculo, tá? Então, dessa degradação do músculo vão estar surgindo aí os aminoácidos. Esses aminoácidos também vão ser usados como fonte de energia. E da lipólise, aqui a gente precisa parar para fazer um adendo bem interessante. E toda vez que a gente fala de lipólise, a gente está falando de quê? Da quebra da gordura. E aí vai ter a formação de ácido graxo, tá? Eu preciso que vocês peguem esse conceito, porque é a partir da formação desse ácido graxo daqui que a gente vai ter a formação dos corpos cetônicos. Então, esse ácido graxo, toda vez que a gente para, na verdade, para olhar para onde esse ácido graxo vai, aquele ácido graxo que veio da tua gordura, ele vai seguir basicamente dois caminhos, que a gente vai discutir hoje também. E um desses caminhos vai ser a formação dos corpos cetônicos, tá? Então, são esses ácidos graxos que vão ser transformados em cetônico. Beleza, entendi a fisiopatologia, né? Então, tudo começa a partir de um esquema específico onde o paciente, por algum motivo, ficou em um jejum prolongado, ou esse paciente, na verdade, teve uma exacerbação de uma necessidade calórica, tá? E ele não estava conseguindo fornecer isso. Beleza, aí a gente para, na verdade, para entrar aqui em um primeiro ponto polêmico, tá? No primeiro ponto polêmico do assunto em si. A primeira coisa que você para avaliar aqui é o seguinte: o paciente está em privação calórica e o segundo ponto vai ser queda de glicose. Aí você, ok, entendi toda a fisiopatologia, entendi que a glicose desse paciente cai, mas por que na tríade o paciente vai ter hiperglicemia? Nessa tríade era para o paciente ter hipoglicemia, e é exatamente isso que a gente vai entender agora, tá? Então, toda vez que a gente fala de hiperglicemia em um paciente com cetoacidose, a gente está falando de níveis glicêmicos consideráveis, tá? Então, geralmente, essa hiperglicemia gira em torno aí de 400 a 800. Então, são níveis glicêmicos bem importantes. São níveis glicêmicos altos, mas não tão altos quando a gente fala daquela outra complicação de paciente diabético, que seria o coma hiperosmolar, tá? Beleza, mas é um índice glicêmico considerável, né? Bastante importante. E aí é tanto que esse índice glicêmico, na verdade, ele não vai te servir como um parâmetro único e exclusivamente para você dizer que o paciente está mais ou menos grave, tá? A gente vai ver outros parâmetros que são utilizados para isso. Ok, mas por que vai acontecer essa hiperglicemia, já que o paciente ele tinha uma privação calórica, se o start inicial foi essa privação? Então, a gente precisa entender essa outra vertente específica dessa fisiopatologia. E aqui a gente está falando de uma fisiopatologia específica para o paciente diabético, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Primeiramente, a gente viu que o paciente ele vai desencadear a liberação de vários hormônios contra-insulínicos, né? Então, são vários hormônios que estão ali para tentar fazer catabolismo de todos esses tecidos para tentar subir a glicose. Então, um dos pontos chaves para a gente entender essa hiperglicemia vai ser o aumento da produção hepática de glicose. E aí, essa produção hepática está vindo principalmente daquela quebra do glicogênio. Tá? Então, essa glicemia, ela começa a subir quando você começa a quebrar esse glicogênio hepático. Beleza, mas isso é só um dos pontos que justifica essa hiperglicemia, tá? Existem outros pontos importantes. Por exemplo, diminuição relativa da sua utilização. E isso aqui, minha gente, é um ponto chave, tá? Por que isso?
para qualquer paciente que não seja diabético, quando você aumentar a produção hepática de glicose, ou seja, quando você começar a quebrar o glicogênio e jogar glicose na corrente sanguínea desse paciente, automaticamente essa glicose vai tender a entrar dentro da célula. Tá? E aí, no caso, o paciente ele vai perder esse estado que ele vai estar, que seria de um estado de jejum celular. Tá? Aqui a gente está falando o quê? De um paciente que ele não tem insulina, é um paciente diabético tipo 1. Tá? Então, ele não tem insulina, ou seja, toda a glicose que esses hormônios estão quebrando, estão finalmente conseguindo mobilizar, essa glicose cai nessa corrente sanguínea, mas não consegue entrar dentro da célula. Então, aqui é outro ponto-chave para a gente entender por que o paciente vai ter uma hiperglicemia. Entenda que a célula, sim, está passando fome, mas o sangue do paciente está cheio dessa glicose, mas a glicose não consegue entrar dentro da célula, tá? E outro ponto-chave seria a hemoconcentração. A gente vai ver que um aspecto importante desse paciente é o que o caso tinha te trazido aqui, ó. É um paciente que geralmente se apresenta para você desidratado. Aí você, certo, mas por que o paciente se apresenta desidratado? Principalmente pela diurese osmótica. Tá? Então, esse paciente, ele vai ter níveis glicêmicos aumentados, tá? E esse excesso de glicose na corrente sanguínea vai fazer com que o paciente urine bastante, tá? E aí, esse paciente, ele vai começar a perder fluido, tá? Ele vai começar a perder líquido aí pela urina, beleza? Então, isso vai fazer com que o paciente, ele tenda a ficar mais hemoconcentrado. E essa hemoconcentração, obviamente, vai aumentar essa glicemia, tá? Vai ter um aumento dessa glicemia de forma mais relativa, certo? Ok, entendi um pouquinho a hiperglicemia, mas o foco da gente é entender toda a tríade, né? Comecei a entender um desses aspectos. Vamos começar a entender um pouquinho o segundo aspecto, que seria a formação desses corpos cetônicos, né? Da onde é que vem, quais são as particularidades importantes. A gente viu que a formação desses corpos cetônicos advém da quebra da gordura, então vai vir principalmente dessa lipólise. Então vai estar acontecendo essa lipólise que vai formar os ácidos graxos. E eu tinha dito a vocês que esse paciente especificamente, os ácidos graxos do organismo dele vai seguir por dois caminhos, né? Então, ele vai ter a formação dos corpos cetônicos, mas esses ácidos graxos podem ser mobilizados para formar triglicerídeos, tá? E, inclusive, na cetoacidose diabética, o paciente apresenta altos níveis de triglicerídeo, e agora você já entendeu por quê. Tá? Então, esses triglicerídeos estão vindo principalmente dessa lipólise, tá? Então, estão vindo dessa conversão de ácido graxo. Importante a gente falar aqui que esses triglicerídeos eles vão contribuir muito no resultado laboratorial do sódio do paciente, tá? A gente vai discutir isso quando a gente for falar sobre resultados laboratoriais. Beleza. E aí os corpos cetônicos, eles vão seguir basicamente três caminhos, tá? Então, a gente vai formar, esse paciente, ele vai formar basicamente três corpos cetônicos, certo? Então, ele vai formar aí o ácido, né? São dois ácidos principais, né? Então, ele vai formar ácido beta-hidroxibutírico, tá? Então, esse ácido, ele posteriormente vai lançar fora o H+, e vai formar um corpo cetônico, que seria o beta-hidroxibutirato, tá? E o outro ácido que ele vai formar aí seria o ácido acético, né? Que ele vai liberar o H+, formando aí o acetato, beleza? E fora isso, ele vai formar um dos corpos cetônicos que representa aí aquele que teria mais volatilidade, tá? Que seria a acetona. Então, vamos lá. Vamos falar das particularidades de cada um deles, né? Então, primeiramente, a acetona, de todos esses corpos cetônicos, ela é o mais volátil, tá? Então, é ela que vai dar ao paciente o que a gente viu no caso, que seria o hálito cetônico, tá? Então, é principalmente essa acetona. Dos três, o que é formado em maior quantidade, que representa o corpo cetônico mais importante, seria o beta-hidroxibutirato. Tá? Então, o beta-hidroxi seria aí de cara o mais importante. Só que qual é a grande particularidade dele? Tá? Ele não consegue ser bem flagrado em exame de sangue e em exame de urina. Então, na hora que você solicita lá para dosar os corpos cetônicos, a gente, na verdade, não consegue flagrar ele, tá? Por quê? Porque essa reação é uma reação que ela é feita a partir de nitroprussiato, tá? E aí a gente não consegue flagrar bem esse tipo específico de corpo cetônico, que seria o principal, tá? A gente geralmente só consegue flagrar o acetato e a acetona.
Aí você para e pensa, beleza, mas se eu estou formando mais o beta-hidroxibutirato e pela urina e até pelo exame de sangue também eu não consigo flagrar ele, eu já começo a perceber aqui uma coisa importante, tá? A primeira coisa que a gente para perceber aqui é que exames de sangue específicos e exames de urina não são exames super importantes para a gente solicitar para esse paciente e levar como parâmetro, tá? E levar como parâmetro principalmente da medição dessa cetonemia. Tá? Então, a gente vai descobrir que a gente vai medir isso, na verdade, através de outras fórmulas específicas. Não é que a gente não solicite, você sempre solicita, mas lembrar que ele, na verdade, não deve ser o único fator que você vai utilizar para dizer se o paciente tem ou não corpos cetônicos. E agora você já começa a entender por quê. Tá? Porque o principal corpo cetônico que é formado, ele não é flagrado nessa urina. E tem aí um plus, tá? Um agravante maior. O que é que acontece? À medida que você começa a tratar o paciente, tá? Então, à medida que você vai tratando o paciente, a gente começa a ter a conversão do beta-hidroxibutirato em acetoacetato. Então, perceba, o paciente chegou para você super grave, tá? E o paciente tem muito beta-hidroxibutirato. Aí tu foi e pediu um exame específico de urina para esse paciente, tá? E aí, nesse exame, veio, por exemplo, presença de corpos cetônicos e veio uma cruz só, tá? Por quê? Porque tinha pouco ainda acetoacetato e tinha pouca acetona, tá? Você começou a tratar o paciente, enfim, fez um tratamento realmente efetivo e aí você começa a perceber que vai começar a ter a conversão de beta-hidroxibutirato em acetoacetato. Com isso, que de cara tu vai perceber que essa medição de corpos cetônicos nessa urina vai começar a aumentar. E isso pode fazer com que você pense que o paciente esteja piorando. Tá? Então, por isso que, geralmente, a gente não utiliza cetonúria, ou seja, o exame de urina que vai avaliar se o paciente tem corpos cetônicos como parâmetro de tratamento. Tá? Então, inclusive, cetonúria, a gente vai ver que se ela vier negativa, eu não posso dizer que o paciente não tenha corpos cetônicos, tá? E agora tu já começa a entender isso por quê também. Beleza, e aí para fechar essa nossa tríade, para a gente entender um pouco essa fisiopatologia, seria a acidose, né? Então a gente discutia um pouco a formação desses corpos cetônicos, discutia um pouco a hiperglicemia e a gente vai falar um pouquinho sobre a acidose específica que acontece nesse paciente. Então a gente tinha discutido que primeiro esse paciente ele vai formar os ácidos graxos e os ácidos graxos vão originar os corpos cetônicos, né? Mas antes de serem cetonas específicas, eles eram ácidos, como a gente tinha discutido. Enfim, tinha a formação específica de ácido e aí ele libera esse H+, né? E aí, a partir dessa liberação desse H+, é que ele vai virar acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Beleza, então a gente sabe que está tendo formação de composto ácido, só que aí perceba, você está formando um ácido novo. Então, se você está formando um ácido novo, o gap de ânions, ou seja, o anion gap desse paciente vai estar aumentado. Tá? Então, o que seria basicamente anion gap? Só para a gente fazer uma revisão, porque a gente já conversou bem sobre isso a semana passada, né? A gente já discutiu muito sobre gasometria e a gente fez até um dia específico só de casos clínicos relacionados a isso. Então, a gente viu repetidamente essa questão de anion gap. Então, só para a gente revisar de forma bem rápida, né? A gente sabe que há um balanço, né? Há um balanço entre cargas positivas e cargas negativas no nosso plasma, então o que a gente observa é que tudo positivo vai ter que estar igual a tudo negativo em nosso plasma, e a gente observa que o principal cátion do nosso plasma aí vai ser o sódio, né? Enquanto que as principais moléculas que vão estar aí com carga negativa vão ser cloro e o bicarbonato. E aí, o que é que a gente começa a perceber aqui? Quando a gente faz essa conta não fecha, né? Então, você não tem realmente um fechamento dessa conta e um balanço de cargas positivas e cargas negativas. E aí, o que foi que se percebeu? Que existiam vários outros ânions, tá? Que estariam aí associados, ajudando aqui o cloro e o bicarbonato nessas cargas negativas, tá? E isso a gente chamou de anion gap. Então, perceba que são incontáveis ânions, tá? Que sozinhos não tem nenhuma relevância, mas quando estão juntos, eles dão um valor interessante. Então, o anion gap basicamente é isso, tá? Seria esse gap de ânions que ajuda o bicarbonato e o cloro a contrabalancear o sódio.
E aí esse anion gap, ele sempre vai aumentar nas acidoses onde você produz um ácido novo. Porque na hora que você produz um ácido novo, o que é que vai acontecer? Esse ácido vai se dissociar em H+, e em um ânion, que vai automaticamente aumentar aqui esse teu anion gap. Tá? Então, como a gente vai estar formando esses ácidos específicos que vão estar aí se dissociando e vão estar formando novos ânions. Tá? Então, por isso que é uma acidose metabólica com anion gap aumentado. Beleza, então vamos dar um passinho para frente e vamos entender um pouquinho aqueles distúrbios hidroeletrolíticos, né? Então a gente vai adentrar, agora a gente vai resgatar um pouquinho dos conceitos que a gente já tinha visto na aula passada, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é, quando eu discuti com vocês sobre hiperglicemia, o que foi que eu tinha falado? Que um dos motivos do paciente ter hiperglicemia era exatamente o paciente estar hemoconcentrado. Então, esse paciente ele estaria hemoconcentrado às custas de uma diurese osmótica, por um aumento, na verdade, desse volume de urina, né, que ele estaria produzindo às custas desse aumento dessa glicose. Beleza, então ele começa a urinar bastante, é tanto que o quadro clínico, na verdade, a gente vai ver nesses próximos slides, ele vem aí com poliúria, com polidipsia, enfim. Então, o paciente diabético em si é um paciente que tende a urinar bastante. Ok, então o fato dele aumentar bastante já faz com que ele tenda, na verdade, a perder muito potássio pela urina, tá? Então, seria esperado que esse paciente tivesse o quê? Uma diminuição do potássio, né? Pela quantidade dessa urina que ele vai estar aí produzindo, tá? Mas o que a gente começa a perceber é que não é bem assim, tá? Então, o que a gente começa a perceber é que toda vez que a gente fala de potássio em um paciente com cetoacidose, a gente fala de um potássio normal ou de um potássio elevado. Aí você para, não, peraí, então, por que especificamente isso vai acontecer? Por que o potássio ele vai ficar alto ou normal, quando o esperado seria uma queda desse potássio, já que o paciente estaria exfoliando muito o potássio pelo aumento desse fluxo urinário, tá? Então, existem alguns pontos que justificam isso, e a gente precisa entender isso, porque isso daqui vai refletir de uma forma drástica no meu tratamento, tá? Então, vamos parar um pouquinho para raciocinar aqui. Então, o primeiro ponto principal, na verdade, é esse paciente vai ter uma diminuição de insulina. A gente viu que a insulina, na verdade, vai ser um hormônio aí importantíssimo para ativar aquela bomba também de sódio e potássio. Uma vez aquela bomba sendo ativada, ele automaticamente joga potássio para dentro da célula. A gente viu ontem que um tratamento, inclusive, para hipercalemia seria o quê? Seria você fazer a solução polarizante, né? Seria você fazer aí uma solução com glicose e com insulina, beleza? Então, se tem pouca insulina, eu ativo pouco a bomba, o potássio vai tender a ficar mais fora da célula, tá? Eu não vou estar ativando a bomba para colocar esse potássio dentro da célula. Beleza. Fora isso, o que a gente viu ontem também, né? Que é uma das causas de hipercalemia, a hiperosmolaridade. Por quê? Quanto mais o sangue desse paciente está muito osmolar, então quanto mais o sangue desse paciente vai estar com muita glicose, o que é que vai acontecer? A glicose puxa água. Então, a glicose vai sair puxando água de dentro da célula para dentro do plasma. E junto com essa água, quem é que vem também? Que é o principal íon do intracelular? O potássio, tá? Então, por isso que hiperosmolaridade, ele consegue, na verdade, puxar água e puxar potássio para dentro do plasma. Outro ponto importante seria a acidemia. Então, a gente viu ontem também a relação de pH específica com a calemia desse paciente, tá? Então, o que é que a acidemia tem a ver? A gente viu que o paciente tem uma tendência à acidose metabólica com anion gap aumentado, né? E aí, essa acidemia estaria, na verdade, intimamente relacionada aí ao aumento desse potássio. Por quê? Por dois motivos importantes, né? Que a gente também tinha discutido um pouquinho ontem. Vamos só trazer de volta esses conceitos aí. Primeiro ponto importante que a gente tinha discutido ontem é que há um trocador na célula, eu tinha falado de dois trocadores, um trocador específico renal, né, e um trocador nas células em geral, e esse trocador, o que é que ele faz? Né? Ele faz um sistema de antiporte, então ele bota para dentro da célula um potássio ou um H+, e bota para fora da célula um potássio ou um H+, tá? Ele troca, na verdade. Então, o que é que ele vai acontecer? Esses íons, eles vão sempre ser trocados. Então, se o paciente, por exemplo, aqui é o sangue aqui é o sangue desse paciente e aqui é o intracelular, tá? O que é que vai acontecer? Se o sangue desse paciente está com muito H+, porque o paciente está em acidose, esse trocador tende a puxar esse H+ e jogar dentro do intracelular, só que ele troca por quem? Por potássio. Então, ele pega potássio do intracelular e joga no sangue, fazendo com que alimente essa hipercalemia, tá? E outro ponto importante que a gente também tinha discutido hoje seria aquele trocador de aldosterona.
Então, a gente viu que o trocador de aldosterona, aqui é o lumen da célula tubular, aqui é o lumen tubular, aqui seria esse trocador específico e aqui seria a célula tubular. O que é que acontece? Ela sempre reabsorve um sódio naquele trocador, às custas de quem? De um potássio ou de um H+, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Se o paciente, na verdade, vai ter uma acidose, ele vai tender a fazer o quê? A sempre trocar pelo H+. Ele quer jogar fora H+, ele quer que você jogue fora todo esse excesso de H+, pela sua urina. Ou seja, ele vai reter o potássio. Tá? Então, isso aqui seria outro motivo importante que estaria aí associado, junto com esses outros motivos aqui, a um aumento desse potássio a nível sérico. Tá? Quando o esperado seria que ele diminuísse. Beleza. Então, vamos lá. Em relação àquele caso que a gente viu, daquela paciente específica, enfim, de 18 anos, que chegou com um quadro bem sugestivo de ser uma cetoacidose, vamos parar para a gente ver aqui. Seria esperado que a paciente apresentasse uma hipocalemia pela poliúria? Não, né? Então, assim, na verdade, você acha que a paciente vai ter uma hipercalemia pela paciente ter poliúria, mas o que a gente observa é que não. O potássio, ele tende a estar normal ou alto, né? Na maioria dos casos, os pacientes apresentam hipernatremia pelo aumento da osmolaridade plasmática. A gente vai falar especificamente de hipernatremia, tá? A gente vai falar especificamente dos distúrbios do sódio, tá? A paciente deve apresentar hipercalemia ou normocalemia, exatamente isso que a gente falou, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre natremia, mas a gente já discutiu sobre calemia, né? Então, seria esperado que essa paciente apresentasse ou uma hipercalemia ou uma normocalemia, né? Então, seria a melhor resposta aí pra gente. E aqui ele diz o seguinte: o aumento da frequência respiratória, ou seja, aquela paciente, a gente viu que especificamente ela tinha uma frequência respiratória aumentada, né? Ela tinha uma frequência respiratória aí de 30. A gente vai discutir um pouquinho sobre frequência respiratória, sobre o padrão dessa arritmia respiratória que esse paciente ele vai desenvolver quando a gente falar de quadro clínico, mas o paciente realmente vai desenvolver um tipo de arritmia específica, tá? Que vai predispor o paciente, na verdade, a lavar o CO2. A gente viu isso na aula de gasometria, né? Então, toda vez que o paciente está em acidose, automaticamente, se for uma acidose metabólica, automaticamente o que é que o pulmão faz? Lava o CO2, joga fora esse CO2 para tentar contrabalancear e ajudar aí na normalização desse pH. Tá? Então, o que vai acontecer especificamente para essa paciente é sim um aumento de frequência respiratória, tá? Mas esse aumento de frequência respiratória predispor ao paciente a uma alcalose respiratória, né? E a alcalose respiratória que está vindo aí para ajudar a contrabalancear a acidose metabólica, beleza? Beleza, então a gente já respondeu essa questãozinha. Vamos dar um passinho para frente e vamos discutir um pouquinho sobre quadro clínico, tá? E aí, quando a gente falar de alterações laboratoriais, a gente volta e a gente resgata esse conceito específico de natremia, tá? Que a gente já começou a discutir ontem, eu acredito que algumas pessoas lembrem aí, a gente parou e fez um adendo específico do que era que acontecia com o sódio de um paciente hiperglicêmico, né? Mas a gente vai resgatar isso de novo e vai aprofundar um pouquinho, tá? Beleza, o que é que acontece, né? Como é o quadro clínico desse paciente? Primeira coisa que a gente tem que ver é que geralmente o paciente vai ter sempre um fator precipitante, tá? Então vai ter um fator aí que vai estar precipitando o quadro. E aí, quais seriam os principais fatores precipitantes, né? Disparado seriam infecções. Então aí pode ser uma pneumonia, um AITO, enfim, a paciente ela deve ter tido algum tipo de infecção e eu preciso rastrear, enfim, preciso fazer toda a história clínica dela, para que eu pare, na verdade, para ver se eu consigo achar algum foco, tá? Então, de cara, o principal fator que precipita aí uma cetoacidose seria infecções. Existem outros fatores que precipitam, tá? Então, existem fatores aí associados, por exemplo, a algumas drogas, tá? Principalmente simpático-miméticos, corticoide, também são drogas que podem desencadear, beleza? Ok, e como é que esse paciente ele se apresenta? Mais ou menos parecido com o que a paciente do caso estava, tá? Então, ele geralmente vai ter uma poliúria, uma polidipsia, isso sim, uma polifagia, né? Isso pelo estado que ele tem hiperglicêmico, né? Então, sempre você tem que lembrar o seguinte: tem muita glicose no plasma, mas não tem glicose dentro da célula, porque o paciente não tem insulina, tá? Então, é como se o paciente tivesse em um eterno estado de jejum,
certo? Então, ele está em um eterno estado de jejum celular, mas a nível plasmático a glicemia dele está pipocando, mas eu não consigo colocar essa glicemia dentro da célula. Então, geralmente o paciente sente muita fome, tá? Então, por isso que o paciente tem mais ou menos aí esses sinais. Beleza, fora isso, o que é que o paciente pode ter também, né? Ele pode ter aí astenia, pode ter perda ponderal, e essa perda ponderal está vindo especificamente do quadro catabólico. Então, a gente viu que o paciente, ele vai estar em jejum celular, apesar de ter uma hiperglicemia. Beleza, e aí o que é que vai acontecer? Se eu não tenho glicose para colocar, se eu não tenho insulina para colocar a glicose dentro da célula, o que é que eu faço? Essa célula vai estar a todo momento tentando ativar aqueles mecanismos contrarreguladores, aqueles hormônios contra-insulínicos. E toda vez que o paciente libera esses hormônios, ele vai passar por um processo de catabólise, tá? Então, ele vai passar por um processo de quebrar músculo, de quebrar gordura. Então, esses pacientes, geralmente, eles se apresentam para a gente com perda ponderal. Fora isso, pode ter sinais inespecíficos, como náusea e vômito, tá? Essa dor abdominal aqui é bem interessante a gente parar para fazer um adendo e fazer uma discussãozinha dela, né? É uma dor abdominal que geralmente os pacientes relatam como de forte intensidade, tá? Essa dor abdominal, ela tá vindo basicamente da desidratação dos folhetos do peritônio, tá? Então, o que é que acontece, na verdade? O peritônio parietal fica roçando no peritônio visceral, tá? Isso causa uma dor enorme, porque o peritônio não vai estar lubrificado, ele vai estar bem desidratado. Então, muitas vezes a gente até confunde com o abdômen agudo, tá? Então, o paciente ele dá entrada no teu plantão com uma dor abdominal tão excruciante que você confunde com o abdômen agudo, pode até chegar a levar o paciente para a sala de cirurgia, fazer uma laparó, enfim, tá? E aí você vê que realmente não ia ter nenhuma alteração abdominal. O quadro de desidratação, que é bem clássico, né? E agora a gente já sabe por que o paciente ele vai estar tão desidratado, né? Porque ele vai ter um aumento do volume urinário às custas desse aumento da osmolaridade plasmática. Fora isso, o paciente vai apresentar uma taquicardia e, assim, o quadro hemodinâmico é um quadro muito semelhante a um quadro de choque, tá? E aí, por que isso? Porque o paciente ele está desidratado. Tá? Então, o paciente ele vai estar tão desidratado que ele pode, inclusive, evoluir aí para um quadro de choque hipovolêmico. Tá? Então, ele urinou tanto que ele acabou diminuindo o volume circulante efetivo dele, tá? De tanto plasma que ele está ali e está urinando, certo? De tanto plasma que ele está perdendo. Por isso que, geralmente, são pacientes muito hemoconcentrados. E aí eu tinha discutido com vocês que haveria, na verdade, a formação de corpos cetônicos mais voláteis, e aí principalmente a acetona, né? E o que dá ao paciente aquele hálito característico que a gente chama de hálito cetônico. Muitas vezes a gente confunde com hálito de um paciente alcoolizado, tá? Então, muito cuidado com isso, para você não confundir uma cetoacidose com um paciente que chegou em coma alcoólico, certo? Se os pacientes estiverem inconscientes, né? Claro que se o paciente estiver acordado, ele vai te contar a história clínica dele. Beleza, e aí eu tinha falado especificamente que a gente ia fazer um adendo para discutir essa arritmia respiratória, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre essa respiração de Kussmaul. Então, o que seria essa respiração de Kussmaul, na verdade? É uma respiração onde o paciente vai ter basicamente uma taquipneia. Então, o paciente ele vai respirar de forma superficial, mas ele vai respirar com alta frequência respiratória. Isso para quê? Única e exclusivamente para lavar esse CO2, tá? Então, a ideia, na verdade, é que você lave o CO2 e tente contrabalancear o pH do paciente. Então, como é que acontece mais ou menos essa respiração de Kussmaul? É o que eu trouxe para vocês nesse vídeo, tá? Esse paciente é um paciente diabético tipo 1, tá? Acho que é uma criança de 5 anos. É um paciente diabético tipo 1 e é um paciente que ele está internado em um CTI por cetoacidose, tá? E ele desenvolveu essa respiração de Kussmaul. Vamos dar uma olhadinha aqui. What? 99. Yeah, and then when he woke up this morning, he had a little trouble waking him up, and he was breathing like this, right? When was he diagnosed with diabetes? 2 years ago, I'm sorry. 3 years old. Okay, 3 years old. Okay, so he's... Então, perceba que a frequência respiratória dele é bem aumentada, tá? E é uma respiração que tende realmente a fadigar a musculatura, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. What? Beleza, e como é que seria o laboratório inespecífico, né? Porque, pra gente começar a discutir um pouquinho esses distúrbios aí que estão associados também com a aula de ontem, né? Que a gente tinha discutido.
Primeira coisa que a gente tem que parar para perceber nesse paciente é o hemograma, tá? Então, o que é que pode vir aí nesse hemograma desse paciente que chama a atenção? Tem uma alteração que é bem interessante, que seria a leucocitose, tá? Então, esse paciente, ele pode apresentar leucocitose com ou sem desvio, independente dele ter infecção. Aí você diz, certo, mas por quê? Eu entendo que sempre que tem aí uma leucocitose, geralmente está atrelado aí a algum tipo específico de infecção, principalmente as bacterianas, enfim. Beleza, a leucocitose, ela vai acontecer principalmente pelo aumento do cortisol. Tá? Então, a gente, quando falou do gatilho principal, que era privação calórica, queda dessa glicose, a célula está lá passando fome, ela vai desencadear a liberação desses hormônios contra-insulínicos, né? E aí, um dos hormônios seria cortisol. E aí, esse aumento de cortisol, toda vez que a gente faz corticoide, inclusive corticoide exógeno, se você comprar aí um corticoide, você precisar fazer por algum motivo, você pode desenvolver aí um certo grau de leucocitose. Isso por quê? O corticoide, na verdade, ele vai conseguir, né, diminuir a adesão desses leucócitos, especificamente à parede desse endotélio, tá? Então, os leucócitos, na verdade, não é que ele estimule medula, certo? Então, a única coisa que ele faz é estimular, na verdade, a desagregação desses neutrófilos, que eles vão ficar mais no centro dessa corrente sanguínea. Então, quando você coleta o sangue, você consegue flagrar isso, tá? A gente viu isso também quando a gente discutia um pouquinho pela LATIP também, naquela aula de hemograma, tá? De interpretação de hemograma. Beleza, aí o que é que pode ter também, né? A gente já tinha discutido a respeito da calemia, então o paciente pode ter potássio normal ou potássio aumentado, beleza? Fora isso, a ureia e a creatinina desse paciente vão se elevar. Você diz, mas espera aí, a ureia do paciente e a creatinina vão se elevar, mesmo sendo um quadro muito súbito, assim, de surgimento súbito, não sei o quê, então já vai dar uma insuficiência renal. Não, geralmente a ureia e a creatinina desse paciente, eles se elevam pelo estado de desidratação, tá? Então, eles vão tender a ficar mais concentrados no sangue. Então, você tende a flagrar mais altos níveis, tá? Isso aí seria uma das principais justificativas. E aí, um ponto importante que eu disse que a gente ia discutir agora seria a natremia, tá? Como é que vai estar essa natremia desse doente? Então, vamos resgatar aquele conceito que a gente discutiu ontem, quando a gente falou de pacientes com hiponatremia. Eu tinha discutido com vocês que a principal causa de hiponatremia nos pacientes, geralmente, eram associados a quê? A perdas de líquidos, enfim, associados à volemia, e não exclusivamente à perda de sódio, não foi isso? E aí a gente tinha discutido que todas as hiponatremias, elas tenderiam a ser hipotônicas, com exceção de qual? Especificamente dessa. Com exceção, a gente discutiu especificamente uma hiponatremia não hipotônica. E aí seria o quê? Por que especificamente? Porque quem dá a tonicidade do nosso plasma é sódio e glicose. A gente viu até aquela fórmula, né? Que seria 2 vezes o sódio dividido, e a glicose dividido por 6. Então, o que é que a gente tem aqui? Que principalmente sódio e glicose é que vai dar essa natremia desse paciente. Tá? Perdão, é o que vai dar, na verdade, a tonicidade do sangue desse paciente. Beleza. Então, o que é que vai acontecer? Se você tem, na verdade, muita glicose, independente desse sódio daqui, independente que esse sódio caia, a tonicidade desse plasma continua, tá? Então, como é que a gente justifica uma hiponatremia nesse doente? Principalmente por quê? Porque a glicose, na verdade, ela é muito hipertônica. Então, a glicose, ela tá ali no sangue desse paciente e ela começa a puxar água para dentro desse plasma. Então, ela começa a desidratar a célula para tentar jogar água dentro dessa corrente sanguínea. E aí, o que é que acontece? Automaticamente você acaba diluindo o sódio, tá? Então, esse paciente, ele vai tender a ter uma hiponatremia. Só que aqui, a gente tem que parar, na verdade, para fazer 2 raciocínios importantes, tá? Deixa eu apagar aqui para trazer para vocês. Tem 2 raciocínios que a gente precisa parar para fazer. A gente já tinha discutido isso ontem, tá? Eu vou só frisar de novo e a gente vai adentrar em um raciocínio um pouco mais complexo, tá? Beleza. A gente tinha falado ontem também, né, que para cada aumento de 100 da glicemia acima do basal 100, né, o sódio sempre caía 1,6. A gente até fez uma continha, né, de um paciente aí com um sódio específico, e esse sódio aí ficava bastante alterado porque a glicemia desse paciente estava em 700, né, isso que a gente tinha falado. Beleza, então,
qual é a fórmula que a gente usa para corrigir esse sódio? Então, existe uma fórmula específica, né, que a gente sempre faz. Ó, o sódio do paciente foi a fórmula que a gente fez ontem. Eu só não trouxe ela exatamente dessa forma, tá? Você pode fazer até na mão mesmo, sem necessariamente memorizar essa fórmula, tá? A única coisa que você precisa saber é, para cada 100 de glicose acima do basal 100, essa natremia desse paciente vai cair em 1,6. Beleza, você vai fazer 1,6 vezes a glicose desse paciente menos 100, que já é o basal, tá? Dividido por 100 para dar aí a quantidade de vezes que ela subiu e multiplica por 1,6. E aí você vai encontrar o sódio corrigido desse paciente, tá? Então você vai ver quanto de sódio estaria alterado, coloca aí na fórmula do sódio encontrado desse paciente. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui no caso clínico específico dessa paciente, tá? Então, o que foi que a gente achou aqui? A gente achou que o sódio dela é 128, tá? Esse sódio daqui é um sódio que está tendendo a hiponatremia, tá? Então, esse sódio daí é um sódio que caracteriza essa paciente com esse distúrbio, tá? Então, o que é que a gente teria que fazer aqui? 128, que é o sódio dessa paciente, tá? Mais 1,6... dividido pela glicose dela, que ele dá, que é 600, vezes, né? 600, menos 100, que é o basal, dividido por 100. Tá? Ou seja, era só você chegar aqui e ver se a paciente tem um HGT de 600, ele subiu 5 vezes mais o basal de 100. Tá? Então, automaticamente, tu já ia achar que aqui ia ser 128 mais 1,6 vezes 5, tá? Que isso aqui vai dar 8, né? E aí você vai somar os 128. Dando um sódio aí da paciente de 136. Então, perceba que a natremia dessa paciente daqui, quando você faz o sódio corrigido, é normal, tá? Só que essa paciente, especificamente, ela tá atendendo, nesse exame dela veio um exame com hiponatremia. É por isso que, geralmente, os pacientes com cetoacidose, eles trazem exames pra gente que tendem a uma hiponatremia, tá? Beleza, vamos elaborar agora um pouquinho mais o raciocínio da gente em relação à natremia dessa paciente, tá? Ok, ela chegou para mim com um sódio de 128. Ela podia ter chegado para mim com um sódio normal ou com um sódio aqui, sei lá, em torno de 140, tá? Que aí seria um sódio normal. Quando eu fizesse o sódio corrigido dela, a tendência ia ser um sódio corrigido de 148, ou seja, tendendo à hipernatremia, concorda? Então, quando a gente para avaliar isso daqui, a gente vê que, geralmente, o paciente ele tende a uma hiponatremia, mas quando você corrige o sódio vai tender a uma hipernatremia. E aí, da onde vem especificamente essa hipernatremia desse paciente? Provavelmente de fases mais tardias. Por quê? Porque o paciente já urinou tanto, tá? Já perdeu tanto líquido que realmente esse paciente ele vai começar a ter uma concentração maior de sódio. Então, perceba que nas fases mais iniciais da cetoacidose, você vai tender realmente a uma hiponatremia, porque você vai tender a diluir esse sódio. A partir desse momento que você desidrata, até chegar em altos graus de desidratação, você vai ficar tendendo a uma hipernatremia, beleza? Então, em relação ao distúrbio de sódio, a gente precisa entender um pouquinho essa vertente. Ok, então vamos dar uma olhada aqui nessa questão que advém também do mesmo caso clínico, tá? Dessa paciente. Lembrar que ela tem aqui um leuco de 17.200, tá? Então vamos dar uma olhada. Sobre o leucograma, assinale a alternativa correta. O leucograma alterado é indicativo de infecção grave, que representa a principal causa do quadro clínico. A principal causa é realmente infecção, mas todo leuco alterado é indicativo de infecção grave? Não, a gente viu que existem vários casos onde o paciente cursa com leucocitose, inclusive com desvio, tá? Sem necessariamente representar nenhuma infecção. A descompensação glicêmica origina leucocitose, visto que a glicose estimula a medula óssea. A gente viu que a leucocitose, na verdade, advém do excesso de cortisol, mas não cortisol estimulando medula, né? Ele simplesmente faz com que esses
leucócitos eles se desprendam um pouco da parede do vaso e caiam nessa corrente sanguínea. Tá? O leucograma alterado pode ser indicativo de estimulação cortical dessa adrenal, ou seja, o leucograma alterado pode ser indicativo do aumento do cortisol. Você está estimulando a cortical dessa adrenal, você está aumentando o cortisol. Perfeito. Né? É esperado uma diminuição do hematócrito, juntamente com leucocitose em paciente que apresente essa descompensação, ou seja, em paciente que apresente cetoacidose. Seria esperado uma leucocitose sim, mas com aumento desse hematócrito. Afinal, o paciente está muito hemoconcentrado, né? Ou seja, ele está perdendo muito fluido, ele está perdendo muita urina. Beleza? Beleza, então vamos seguir. Em relação ainda a essas alterações, o que seria esperado? Assim, qual distúrbio ácido-base seria esperado para essa paciente especificamente? Então, de cara, a gente sabe que é uma acidose, e essa acidose vai ser com o anion gap aumentado, né? Isso por quê? Porque está tendo produção de um ácido novo, né? Geralmente, quando não há produção de um ácido novo, você cursa aí com acidose metabólica hiperclorêmica, tá? Beleza, então vamos discutir um pouquinho essa questão do diagnóstico, né? Como é que a gente faz o diagnóstico, como é que a gente para perceber que um paciente tem realmente aí uma cetoacidose diabética? Primeiro, você precisa flagrar a tríade, tá? É super importante. Então, de cara, você vai observar aí a glicemia, né? E você vai fazer uma gasometria para você observar se o paciente tem acidose, tá? Aí você, ok, e como é que eu flagro os corpos cetônicos? Né? Então, você pode solicitar exames de sangue, enfim, você pode solicitar um exame de sangue para dosar corpos cetônicos séricos, tá? Ou você pode solicitar um exame de urina para tentar flagrar aí uma cetonúria, certo? Só que a gente já tinha discutido isso quando a gente falou de corpos cetônicos. A gente viu que o principal formado seria o beta-hidroxibutirato, que não é flagrado nem em exame de sangue, nem em exame de urina. Tá? Então, solicitou sangue, solicitou urina e não flagrou, não quer dizer que não tenha, você não descarta. Então, geralmente, a gente solicita o exame de sangue, o exame de urina, e a gente só dá valor a esse exame se o exame vier positivo. Tá? Se o exame vier positivo, eu, ok, já flagrei e fechei a minha tríade. Se o exame vier negativo, eu não vou descartar que não há formação de corpos cetônicos. E aí, como é que eu tento procurar mais corpos cetônicos nesse paciente? A gente faz o cálculo do anion gap. Tá? Então, a própria gasometria vai te trazer os valores de sódio, de cloro e de bicarbonato, e aí você faz o cálculo desse anion gap. Ou seja, você vai fazer aí o sódio menos o cloro com bicarbonato. O cloro somado ao bicarbonato. Tá? Então, fazendo isso daqui, o resultado desse anion gap tem que ser sempre maior do que 10. A gente considera aí de 8 a 12, enfim, tá? Então, tem livro que considera que teria que ser maior do que 12. A gente sempre considera que maior do que 10 já seria um anion gap aí positivo. Então, se esse anion gap vier alterado, você já para, na verdade, para pensar que pode ser pela formação de corpos cetônicos. Aí, uma dúvida sua é a seguinte, ok, mas assim, o paciente ele vai se apresentar para mim desidratado. Né? Então, eu posso desconfiar que ele pode estar evoluindo aí para um choque hipovolêmico. Se ele estiver evoluindo para um choque hipovolêmico, o que é que pode acontecer aí? Ele pode estar formando lactato, que é um ácido novo, concorda? Então, ou seja, esse ácido novo, esse lactato vai aumentar o anion gap. Exatamente. Então, a gente precisa parar para fazer um diagnóstico diferencial com a acidose lática mais importante. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu solicito o ácido lático, tá? Então, eu solicito a dosagem de lactato e essa dosagem tem que vir menor do que 5. Se essa dosagem vier menor do que 5, eu fecho que realmente esse anion gap está sendo pela formação de corpos cetônicos. Se vier maior do que 5, eu vou achar muito mais que esse paciente está desenvolvendo aí uma acidose lática importante. Tá? Então, geralmente, a gente descarta acidoses láticas graves, tá? Porque a gente sabe que o paciente ele vai evoluir aí com um aumento desse lactato, sim. Todo paciente com cetoacidose vai evoluir com um aumento desse lactato. Por quê? Porque ele vai estar essencialmente hipoperfundido, tá? Mas ele não pode evoluir com uma acidose lática grave, beleza? Que seria aí níveis acima de 5. Então, eu calculo o anion gap e solicito o ácido lático. O ácido lático menor do que 5, com o anion gap aumentado, eu vou definir que esse paciente tem realmente produção desses corpos cetônicos, tá? Então, eu consigo flagrar essa minha tríade e eu consigo fechar o diagnóstico para o meu paciente, tá? Beleza, e assim, a fórmula desse anion gap, a gente vai ver que ele vai se perpetuar em relação até a tratamento,
Tá? Então, quando a gente faz o tratamento, não necessariamente você fica dosando a cetonúria. Então, você não fica solicitando, na verdade, corpos cetônicos direto para o paciente. Geralmente, a gente faz só cálculo de anion gap. E você fica vendo se o anion gap desse paciente está tendendo a normalizar. Que se estiver tendendo a ficar normal, quer dizer que o tratamento está bacana, tá? Quer dizer que você está fazendo o tratamento correto e o paciente está conseguindo reverter o quadro, tá? Então, a gente utiliza muito mais esse cálculo de anion gap para predizer aí se o paciente está tendo produção desses corpos cetônicos. E qual seria a conduta? A conduta, na verdade, é a parte mais arenosa de hoje, né? A parte que a gente precisa parar, na verdade, para discutir, são alguns valores, tá? Que a gente precisa ver. Beleza, então a conduta, na verdade, ela é estruturada, né, ela é alicerçada em 4 pontos principais, que a gente vai discutir com detalhes cada um desses pontos, tá? Então, primeiramente, restabelecimento da volemia. É a primeira conduta que eu preciso fazer para o paciente. Por quê? A gente acabou de discutir que o paciente ele está muito desidratado, né? Ele está com uma osmolaridade plasmática muito aumentada, e essa osmolaridade aumentada vai gerar o que nesse paciente? Essa osmolaridade aumentada automaticamente faz com que ele tenha aí uma diurese osmótica importante, tá? Fazendo com que esse paciente realmente desidrate, tá? Então, isso, na verdade, é o que vai fazer com que o paciente ele evolua para um estado semelhante a um choque hipovolêmico. Restabeleci essa volemia, eu comecei a fazer essa reposição volêmica, eu vou passar para o segundo passo, que seria a instalação de insulina. Então, eu vou passar para o próximo passo, que seria realmente, eu vou infundir insulina nesse paciente, porque eu preciso corrigir aí a glicemia desse doente, tá? Beleza, terminei de fazer isso, o que é que qual é esse meu próximo passo? Eu preciso avaliar se realmente esse paciente está atingindo os alvos específicos, tá? A gente vai ver de pH, de bicarbonato, enfim. Então, eu preciso parar para ver se ele está conseguindo resolver o quadro, tá? Se esse quadro ele tá realmente sendo superado. E outro ponto importante que a gente vai discutir hoje também seria a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos. E aqui, entenda, principalmente correção de potássio. A gente viu ontem que ele é o principal responsável pelo gradiente, né, que mantém aquela eletrofisiologia daquela membrana. Então, ele, na verdade, mata, tá? Então, excesso desse potássio ou diminuição pode matar o paciente, pode fazer o paciente evoluir aí com uma parada cardíaca, beleza? Então, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Então, a gente vai ver, inclusive, níveis específicos e como faz reposição ou não. Ok, então vamos dar um passo e vamos começar a entender especificamente a reposição volêmica. Como é que essa reposição volêmica ocorre, tá? Então, essa reposição volêmica é a medida de maior impacto. Por quê? Porque o paciente está hipoperfundido, ele está quase em choque hipovolêmico. Então, eu preciso, na verdade, repor e eu reponho de forma agressiva, tá? Então, eu reponho geralmente soro fisiológico para esse paciente em torno de 1.000 a 1.500 ml. Tá? Então, eu faço uma fase de expansão aí bem importante. Então, eu vou fazer uma fase de expansão nessa primeira hora. Tá? Então, eu vou correr aí aberto, enfim, nessa primeira hora, em torno de 1.000 a 1.500 ml, tá? De soro para esse paciente. Beleza. Por que eu faço soro fisiológico? Por que eu não faço Ringer? Porque a solução de escolha vai ser sempre soro fisiológico, tá? Porque Ringer lactato, ele tem potássio. E a gente acabou de ver que vai ser a minha principal preocupação para esse paciente, vai ser sempre volemia, né? Que ele não pode chocar, e potássio, tá? Então, geralmente, não escolho especificamente Ringer, porque o Ringer vai ter potássio, enquanto que o soro fisiológico vai ter só NaCl, tá? Quais são os objetivos específicos dessa reposição, né? Principalmente repor água, que o paciente vai estar perdendo pela diurese osmótica, manter a pressão desse paciente e evitar que o paciente choque, né? Reduzir essa glicemia, principalmente por diluição. Então, quanto mais soro eu estou fazendo, mais eu estou diluindo essa glicose, então a glicemia começa a cair. Tá? E aí eu consigo, na verdade, começar a restabelecer a osmolaridade plasmática desse paciente e melhorar a perfusão, tanto tissular como renal, ou seja, tentar melhorar a periferia desse paciente que vai tender a estar um pouquinho mais fechada, tá? Pelo estado que ele vai estar de quase choque hipovolêmico ou de choque hipovolêmico em si. Beleza, então entendi que eu vou fazer essa primeira fase, né? Uma fase aí de expansão, onde eu vou correr um volume considerável, né? 2 a 3 bolsas de soro fisiológico nessa primeira hora. E aí, depois eu faço o quê?
como é que eu faço essa fase específica de manutenção? Então, ok, fiz a primeira fase, perceba que essa fase aqui é uma fase muito parecida com fase de expansão de choque, né? Inclusive, quando a gente para estudar cetoacidose diabética em paciente criança, adolescente, a gente vê que a gente não utiliza especificamente esse volume, né? Geralmente a gente faz de 20 a 30 ml quilo. Aí você para e pensa, realmente, essa fórmula aqui, 20 a 30 ml quilo, é a fórmula que eu uso para fazer expansão volêmica em paciente com choque, tá? Ok, então eu fiz essa primeira fase, onde eu quero manter perfusão desse paciente, eu quero manter pressão desse paciente, tá? Então, eu expandi primeiramente esse paciente e comecei a repor a água que ele estava perdendo pela urina. E aí, essa manutenção eu posso parar e ter mais cautela, tá? Então, essa manutenção eu posso fazer com soro fisiológico mais diluído, tá? Então, eu posso fazer com aquela solução que a gente tinha visto ontem, a 0,45, eu posso continuar com o soro fisiológico normal, que eu já vinha fazendo. Como é que eu vou escolher? Fiz a minha fase de expansão, passou-se essa primeira hora. Como é que eu vou escolher agora? Como é que eu sigo com essa fase de manutenção após essa fase de expansão? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dosar o sódio do paciente. Tá? Então, terminou essa primeira hora, você vai e dosa o sódio. Lembrar que o sódio que vem aqui tem que ser corrigido. Tá? Então, não é aquele sódio do exame. Você vai pegar o sódio do exame e você vai ver a glicemia desse paciente. Quanto dessa glicemia tiver acima de 100, quantas vezes estiver acima de 100, você vai multiplicar por 1,6 e você vai corrigir o sódio, tá? Lembrar que toda vez que a gente corrige o sódio, esse sódio ele vai tender a aumentar, vai tender a colocar o paciente numa hipernatremia, tá? Ok, então corrigi o sódio e esse sódio ele veio normal ou veio elevado. Então eu paro, fiz a minha fase de expansão com solução fisiológica a 0,9, né? Terminei essa fase, vou parar e vou trocar por um soro a 0,45, tá? E aí eu vou fazer a fase de manutenção com um soro mais diluído. Afinal de contas, o sódio desse paciente ficou aumentado, tá? Ou estaria ali normal, tá? Então, se eu continuar infundindo solução fisiológica a 0,9, eu vou tender a subir o sódio desse paciente. Por quê? Porque toda vez que eu vou corrigir essa glicose, o sódio desse paciente vai tender a subir, tá? Beleza, se o sódio desse paciente veio baixo, tá? Então, se o paciente dosei o sódio, corrigi o sódio e o sódio está baixo, aí eu continuo a minha manutenção com a minha solução a 0,9, tá? Como é que eu faço essa manutenção? Geralmente a gente faz de 4 a 14 ml quilo por hora. Tá? Isso daqui dá mais ou menos, a gente acha que dá em torno aí de 200 a 250 ml hora. Tá? Então, eu vou fazendo aí, e aí eu vou observando o paciente. Tá? Quando o paciente ele já estiver hidratado, a quantidade de tempo que eu vou passar fazendo essa manutenção vai variar de paciente para paciente. Então, eu vou sempre estar observando o paciente. Então, se o paciente está, por exemplo, mais hidratado, já voltou a diurese, enfim, aí eu já vou automaticamente diminuindo essa manutenção. Tá? Eu preciso manter o paciente bem hidratado e bem perfundido. Beleza, e aí o que é que eu preciso estar dosando nesse momento? Toda vez que a gente começa essa fase de expansão, a gente espera um tempinho e já começa a insulinoterapia, né? Que vai ser esse próximo slide que a gente vai discutir. Então, vai ser esperado que a glicemia desse paciente comece a cair também. Tá? Tanto pelo fluido que você está lá infundindo e está diluindo essa glicose, quanto pela própria insulina, certo? E aí, sempre que a glicemia desse paciente cair abaixo de 250, você vai lá e troca o sorinho que ele está fazendo por solução glicofisiológica, que seria a solução com soro glicosado, tá? E a solução com soro fisiológico a 0,45. É uma solução meio a meio. Tá? Então, você simplesmente foi lá, botou metade do volume de soro glicosado e metade desse volume de soro fisiológico. Então, a gente forma essa soluçãozinha aí glicofisiológica, tá? E aí você vai lá e troca o seu sorinho e continua hidratando esse paciente com solução glicofisiológica. Por quê? Você olha e diz, não, mas peraí, menor do que 250, podia ser até um limiar menor, né? Por exemplo, 150, mas 250 seria uma glicemia até meio aumentada ainda, né, para eu chegar e já fazer glicose para esse paciente. E aí, geralmente, é por dois motivos, né, pelas duas principais complicações que podem acontecer num paciente com cetoacidose sendo tratado, tá? Primeira complicação é o paciente, na verdade, evoluir aí para uma hipoglicemia de forma muito rápida.
ele pode evoluir para uma hipoglicemia de forma muito rápida às custas dessa insulina que você vai estar fazendo, que a gente vai ver aqui, tá? E o segundo motivo é para prevenção de edema cerebral. A gente vai ver que a gente precisa diminuir a glicemia desse paciente de forma bem tranquila, tá? Então, eu não posso chegar, o paciente tá lá com a glicemia de 800, eu vou dizer, não, eu quero uma glicemia de 100 já, tá? Em 1 hora, eu vou baixar essa glicemia desse paciente. Eu não posso fazer isso. Por quê? A gente viu que a glicose, na verdade, ela vai tender a ficar dentro do plasma, né? E ela vai tender a puxar a água, no caso dessa célula, para dentro desse plasma, certo? À medida que essa glicose ela cai de vez, essa água ela vai tender a entrar dentro da célula junto com essa glicose e pode dar aí um edema neuronal importante, tá? Fazendo com que o paciente possa evoluir aí com edema cerebral e várias complicações relacionadas ao sistema nervoso central. Então, a gente evita que essa glicose caia de vez para proteção do neurônio. Tá? Beleza, entendi aqui essa parte toda de reposição volêmica, então eu queria entender agora como é que eu faço a insulina desse paciente, né? Eu vou iniciar a fase de expansão e assim que eu inicio a expansão desse paciente, eu já venho e faço a insulina terapia, né? Então já vou chegar aqui e já vou repor insulina para esse paciente. E aí sempre você deve fazer a insulina assim que você dá um tempo específico dessa fase de expansão, tá? Jamais iniciar fazendo insulina terapia. Eu preciso primeiro expandir o plasma desse paciente e em seguida eu inicio aí essa insulina terapia. Por que eu não posso fazer o inverso? Porque eu não posso iniciar logo a insulina terapia e depois eu fazer a expansão volêmica, tá? Porque esse paciente especificamente ele está com muita glicose. Quando eu infundir essa insulina nesse paciente, o que é que vai acontecer? Essa glicose ela vai tender a entrar dentro da célula, né? E aí essa glicose entrando, ela vai roubar quem? Água. E ela vai roubar esse líquido que também vai entrar dentro da célula. Ou seja, você vai diminuir ainda mais o volume plasmático desse paciente que já está hemoconcentrado e já está quase em choque. Tá? Então, se você fizer insulinoterapia sem antes fazer a reposição volêmica, o paciente evolui aí para um choque, tá? Um choque hipovolêmico. Então, jamais fazer isso. A gente inicia a reposição volêmica depois de ter uma reposição volêmica tranquila para esse paciente é que a gente vai iniciar a insulinoterapia, tá? Então, ó, ela só pode ser iniciada após essa reposição. Como é que a gente faz essa insulinoterapia? Geralmente, a gente faz uma dose de ataques, tá? Sempre com insulina regular, que a gente faz em torno de 0,1 a 0,15 unidades por quilo, e em seguida você fica fazendo uma dose de manutenção, que gira em torno de 0,1 unidade quilo-hora, tá? E o seu objetivo, preste atenção aqui, tá? O seu objetivo vai ser sempre baixar em torno de 50 a 75 miligramas por decilitro por hora da glicose, tá? Então, você só pode baixar em torno de 50 a 75 dessa glicose por hora, tá? Evite baixar acima de 100 por hora. Por quê? Porque se você baixar muito, essa glicose vai entrar dentro desse neurônio rapidamente ela vai puxar água também e vai desenvolver aí um edema cerebral, tá? Então, muito cuidado com isso. A gente só baixa em torno de 50 a 75 por hora, tá? Dessa glicose. Lembrar que se o potássio desse paciente tiver menor do que 3,3, eu não vou iniciar para ele de cara a insulinoterapia, tá? Eu tenho que dar uma freada aí. Por quê? Se o potássio desse paciente tiver menor do que 3,3, assim que eu fizer a insulina para esse paciente, eu vou ativar a bomba de sódio e potássio. Quando eu ativar a bomba de sódio e potássio, o que é que vai acontecer? O potássio que estava ali dentro desse plasma, ele vai tender a entrar dentro da célula, tá? Ele entrando dentro da célula, o que é que vai acontecer? O nível de potássio diminui, o nível sérico, o nível plasmático desse potássio diminui, tá? Então, se o potássio desse paciente já está menor do que 3,3, ou seja, o paciente já está tendendo a uma hipocalemia, na hora que você fizer a insulinoterapia para ele, o potássio desse paciente vai despencar. Aí você, ok, e aí? Simplesmente eu vou deixar o paciente com hiperglicemia, porque o potássio dele está abaixo de 3,3, o que é que eu devo fazer? Então, antes de iniciar a insulinoterapia, você faz 1.000 ml de soro fisiológico em torno aí de 40 mEq desse potássio. Então, a gente viu que aquelas ampolinhas de potássio tem em torno, né, de 13 mEq, né? Aquelas ampolinhas de KCl a 10%, né? Tem em torno aí de 13 mEq. Então, você deve fazer 3 ampolinhas dessa e um sorinho de 100, tá? Então, você pega um soro fisiológico, enfim, e aí você vai
pegar esse volume, esse 1 litro desse soro, e você vai colocar aí 3 ampolas e vai colocar para correr nesse paciente, tá? Então, isso garante que o potássio desse paciente suba e te dá uma tranquilidade para você iniciar a insulina para ele, tá? Porque aí você sabe que você não vai desenvolver nesse paciente uma hipocalemia, beleza? Beleza, entendido isso, então quais são os alvos? Quando é que eu vou chegar aqui nessa bomba, que eu estou fazendo a insulina em bomba, né? Quando é que eu vou chegar aqui nessa bomba e vou desligar a bomba? Aí eu vou dizer, pronto, acabou, aqui o paciente já está todo compensadinho, então eu vou parar a minha insulinoterapia, enfim. Quais são os alvos que eu almejo para esse paciente, tá? Então, um pH maior do que 7,3, ele tem que estar mais ou menos já caminhando para sair desse quadro dessa acidose, tá? Então, um pH maior do que 7,3, com bicarbonato aqui maior do que 18, tá? E uma glicemia menor do que 200. Quando ele atingir esses alvos aqui, você está apto a ir lá e desligar a sua bomba de insulina. Lembrar que, para eu desligar a minha bomba de insulina, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso iniciar para ele a subcutânea. Eu estou desligando a bomba de insulina venosa. Tá? Então, eu vou iniciar para ele o esquema que ele vai ficar fazendo de insulina subcutânea. Tá? Então, eu inicio esse esquema. Assim que eu iniciar esse esquema, aí em torno de 1 hora, eu espero em torno de 1 a 2 horas e vou lá e desligo a bomba. Tá? Então, atingir esses alvos, eu troco o esquema de insulina dele para insulina subcutânea e vou lá e desligo a minha bomba de insulina venosa. Tá? Aí, para que especificamente eu espero esse tempinho, aí, em torno de 1 a 2 horas, que eu iniciei a subcutânea para eu ir lá e desligar a bomba? Porque eu preciso que essa subcutânea comece a agir nesse paciente para eu ir lá e desligar, tá? Porque se eu fizer a subcutânea e ir lá e desligar, o paciente vai ficar um tempo aí sem insulinoterapia, tá? Que é exatamente esse tempo aí que essa insulina subcutânea vai começar a fazer efeito, beleza? Ok, então já entendi os alvos, entendi que eu devo fazer logo a reposição volêmica, em seguida eu entro aí com a insulinoterapia, entendi os alvos terapêuticos que eu preciso almejar para esse paciente. Quais são as outras particularidades que eu preciso entender para ele? A reposição de potássio, tá? Então a gente viu que toda vez que eu iniciar a insulinoterapia num paciente que tem uma hiperglicemia, automaticamente é como se eu estivesse fazendo para esse paciente uma solução polarizante, tá? Então vai ser como se eu estivesse fazendo para esse paciente uma solução de glicose juntamente com essa insulina. Então, o que é que eu preciso parar para perceber aqui? Se eu faço uma solução polarizante para esse paciente, cai potássio, tá? Então, preciso ter maior cuidado com esse potássio desse paciente. É tanto que a gente viu que um potássio menor do que 3,3 contraindica o início dessa insulina. Eu preciso repor esse potássio para depois iniciar essa insulina, tá? O que é que os guidelines mais preconizam, né? Que a reposição de potássio deve ser feita sempre que os níveis séricos desse potássio for menor do que 5 e o paciente tiver um fluxo urinário adequado. Aí você diz, espera aí, chegou no meu plantão um paciente com cetoacidose diabética e o paciente tinha um potássio de 4,5, um potássio normal, eu vou chegar para esse paciente e eu vou infundir nesse paciente potássio exatamente. Tá? Por que isso? Porque assim que você iniciar a insulinoterapia, o potássio do paciente vai cair. Você precisa estar bem resguardado nesse quesito desse potássio para que esse paciente ele não curse aí uma hipocalemia, tá? Como é que a gente faz essa reposição? Se os níveis forem menor do que 3,3, a gente já viu, né? Então, você vai iniciar antes da insulinoterapia 40 mEq desse potássio, tá? Então, você faz em torno de 40 mEq aí em 2 sorinhos, né? Em torno de 1.000 ml, tá? Em 2 sorinhos de 500, beleza? Ok, entendi. Então, se o potássio estiver menor do que 3,3, eu faço essa reposição e depois já inicio a insulinoterapia. Se o potássio tiver entre 3,3 e 5, eu faço em torno de 20 a 30 mEq desse potássio, tá? E aí geralmente eu faço em torno de 20 a 30 mEq desse potássio por sorinho que eu estou fazendo, tá? Então, eu sempre vou colocando o sorinho lá, que o sorinho está fazendo a reposição volêmica, a insulina, ela está entrando e está baixando esse potássio, mas o sorinho também está fazendo aí a reposição desse potássio, tá? Lembrar que esse potássio, ele tem que ser dosado de 2 em 2 horas. Então, de 2 em 2 horas, você vai lá dosar potássio. Tá? E se o potássio for maior do que 5, aí eu não vou fazer potássio para esse paciente. Eu faço só a reposição volêmica, a insulinoterapia, enfim, e fico só dosando o potássio de 2 em 2 horas, tá? Porque aí realmente, se ele cair muito mais do que eu esperava, eu estou pronta para agir ali e já vou fazer o KCL nesse paciente, beleza?
Beleza, então vamos dar uma olhada aqui nessa última questãozinha do caso, né? Que é o caso daquela paciente que chegou nesse teu plantão. Em relação ao tratamento, deve-se sempre ser iniciado com insulinoterapia. Então, você já para e diz, não, deve sempre ser iniciado com reposição volêmica, né? Então, essa daqui de cara já está falsa. Faz-se necessário a reposição volêmica para corrigir a desidratação. E a solução de escolha é o Ringer lactato. Não. Faz-se necessário realmente a reposição volêmica, mas a solução de escolha não é o Ringer lactato. A solução de escolha vai ser o soro fisiológico. Ringer lactato, ele tem potássio. A reposição desse potássio seria necessária se os níveis forem menor do que 5. Perfeito, né? A gente acabou de ver e viu, inclusive, como faz essa reposição. A correção desse distúrbio ácido-base comum, ou seja, a acidose, provavelmente, né? A acidose metabólica com anion gap aumentado, deve ser iniciada prontamente com bicarbonato de sódio para evitar parada cardíaca. Beleza. Vamos discutir isso daqui, tá? A gente deve fazer reposição de bicarbonato de sódio, isso é bem controverso, tá? O que é que a literatura diz? Que geralmente um paciente com cetoacidose você não faz. Por quê? Porque a tendência dele é corrigir a acidose assim que ele começar a lavar os corpos cetônicos, tá? Então ele vai corrigir a acidose porque você vai estar corrigindo a causa, tá? Então você está corrigindo a causa específica da acidose desse paciente. Então automaticamente seria esperado aí que esse paciente corrigisse essa acidose, tá? O que é que o UpToDate diz? Que idealmente você deve corrigir se o pH desse paciente for um pH menor do que 6,9, tá? Ou um bicarbonato aí menor do que 15. Aí você tenderia a corrigir, tá? Mas perceba, para o paciente ele tá com um pH de 6,9, isso é uma acidose metabólica gravíssima, tá? Então, geralmente, a gente não corrige, tá? A gente não faz bicarbonato, tá? Porque o pH ele vai tender a corrigir quando você estiver fazendo uma terapêutica correta, tá? Então, a melhor resposta aí para a gente seria de cara a letra C, tá? Vamos dar uma olhada aqui em algumas questões que eu trouxe da CESPE, tá? São poucas questões, só para a gente recapitular o assunto de ontem e dar uma olhada um pouquinho em algumas questões desse assunto específico, tá? Então, deem uma olhadinha aí nessa questão, rapidinho. Vamos lá, essa questão foi daqui de Pernambuco, tá? E ela vem, na verdade, com aquele assunto que a gente tinha discutido ontem, né? Que seria os distúrbios de sódio. Então, vamos lá. As alternativas abaixo são causa de hiponatremia, ou seja, são causas de sódio baixo. Vamos dar uma olhada. Todas elas são causas de sódio baixo, menos uma, né? Tem uma aqui que não seria. Vamos lá, secreção inapropriada de ADH. Se você está secretando muito ADH, o que é que vai acontecer? Você retém água livre. Reteve água livre, o sódio cai, né? O sódio vai cair de forma relativa. Hipotireoidismo. Existem algumas causas endócrinas, né, que podem fazer com que o paciente curse com hiponatremia. Uma das principais seria o hipotireoidismo. Aí você disse, certo, por quê? Ninguém sabe ao certo, tá? Acredita-se que é realmente pela retenção de líquido que o paciente vai ter por uma diminuição do próprio processo metabólico, né? Já que você não vai ter aí o hormônio da tireoide, certo? Então, geralmente, a gente acredita que é por isso, mas te dizer o mecanismo fisiopatológico específico, a gente ainda não sabe, tá? Ainda não é elucidado, mas é uma causa endócrina de hiponatremia. Insuficiência cardíaca, a gente viu que é uma causa de hiponatremia hipervolêmica, né? O paciente, ele começa a reter volume, ele entra, na verdade, na mesma causa de hiponatremia de uma cirrose também, que seria aquela hiponatremia hipervolêmica, né? O paciente retém líquido, ascite, enfim, edema e começa a diluir o sódio. Diabetes insípidos. Diabetes insípidos a gente viu que é o quê? Uma diminuição do ADH, uma diminuição ou uma falta de resposta do ADH a nível renal, né? Ou seja, você perde muita água livre. Então, o que é que vai acontecer com o sódio desse paciente? Sobe por perda de água livre. Então, a melhor resposta aí seria realmente letra E, tá? Próxima, para vocês darem uma olhadinha aí.
Vamos lá, todas as alternativas abaixo são causas de hiperpotassemia, ou seja, aumento desse potássio, hipercalemia. Vamos dar uma olhadinha. Ele diz que menos uma, né? Tem um aí que não sobe esse potássio. Vamos tentar descobrir qual seria. Insuficiência renal. A gente sabe que a principal causa de você expoliar o potássio seria realmente pelo rim. Então, insuficiência renal, na verdade, ia subir esse potássio, né? Porque você não ia ter a sua principal fonte de colocar o excesso desse potássio para fora. Então, na verdade, insuficiência renal sobe potássio. Hemólise, a gente discutiu isso ontem. Uma hemólise, ou seja, uma hemácia estourando, o que é que vai acontecer? Essa hemácia estoura e ela vai liberar ali, naquela corrente sanguínea, o principal íon do intracelular dela, que vai ser quem? Potássio. Então, a hemólise é uma causa de aumento de potássio, tá? Hiperaldosteronismo, vamos lá. Vamos lembrar lá do receptor de aldosterona de novo. Receptor de aldosterona, aqui o lumen desse túbulo, vou colocar aqui o túbulo, tá? E aqui a célula tubular, tá? Então, aqui está o receptor específico. O que é que vai acontecer aqui? Com esse receptor, ele vai absorver sódio e vai jogar fora um potássio ou um H+. Beleza. Se você tem muita aldosterona, é um hiperaldo, o que é que vai acontecer? Esse receptor vai estar super estimulado, então esse receptor vai estar agindo demais, vai estar reabsorvendo muito sódio e vai estar colocando muito para fora o potássio H+. Então, o que é que acontece com o potássio aqui? Diminui, tá? Hipercatabolismo é mais ou menos a mesma ideia de uma hemólise. Se é um hipercatabolismo, você está tentando destruir, catabolizar suas células ali no máximo possível, ou seja, você vai estar liberando o principal íon do intracelular dessa célula, dessas células, né, que vão estar sofrendo esse processo de catabólise. Então, o potássio vai aumentar. Uso de inibidores de enzima, uso de inibidores da ECA, né, dessa enzima conversora da angiotensina. Se você não tem a angiotensina, você não vai ter aldosterona. Se você não tem aldosterona, o que é que acontece? O sódio vai embora pela tua urina e você vai acabar retendo potássio e retendo H+. Ou seja, é o inverso desse pensamento do hiperaldo. Então, o que é que vai acontecer aqui? Esse receptor daqui vai estar hipofuncionante. Na hora que ele estiver hipofuncionante, você acaba mantendo potássio e H+ dentro da célula e o sódio vai embora pela urina, tá? Então, IECAs, na verdade, são fatores importantíssimos para subir potássio, tá? E, ao mesmo tempo, eles vão fazer o quê? Retenção de H+. O paciente tende aí a uma acidose, beleza? Então, o que é que vai acontecer aqui? Dessa questão especificamente, todas vão ser causa de aumento desse potássio, menos o hiperaldosteronismo, tá? Dê uma olhada nessa outra. Vamos lá. É um paciente de 70 anos, renal crônico, em tratamento conservador. Ele traz uma creatinina de 4,8. Foi submetido à cirurgia de urgência devido a uma diverticulite perfurada. No segundo dia desse pós-operatório, ele desenvolveu oligúria e queixas de fraqueza muscular, embora estivesse com níveis pressóricos estáveis e sem sinais de infecção. Os exames laboratoriais mostraram uma creatina de 6,7, ou seja, ele piorou muito a função renal. E ele ainda está oligúrico, ou seja, ele está sem urinar um volume adequado. E o potássio desse paciente subiu demais, provavelmente por essa descompensação renal, né? Veja que a creatina dele subiu demais, ele ficou oligúrico, então essa descompensação renal fez com que o potássio dele subisse. O ECG mostrava ondas T simétricas e apiculadas. Então, de cara, se tem alteração de ECG, já tem indicação de você fazer o quê? Gluconato de cálcio, né? Com intervalo QRS discretamente alargado. Foram administrados de imediato gluconato de cálcio e fizeram a solução polarizante para ele, junto com glicose e insulina. Qual é a sua próxima medida? Tirar potássio do homem, né? Eu preciso tirar potássio desse homem. Sei que a solução
com glicose e insulina vai ser super importante aí, mas para botar esse potássio para dentro da célula. Daqui a pouco o potássio sobe de novo. Então, a gente viu que existem algumas medidas, como, por exemplo, nebulização com beta-2 agonista, bicarbonato e solução polarizante, são medidas importantes que vão diminuir o potássio desse paciente, mas rapidamente o potássio sobe de novo. Ele te dá aí em torno de 4 a 6 horas, tá? De tranquilidade para você pensar em outras coisas, mas saiba que o potássio desse paciente vai subir, tá? Em torno aí de 4 a 6 horas. Ok, então preciso fazer alguma coisa para tirar potássio desse paciente. E o potássio só sai por onde? Pelo rim. Aí você para e diz, certo, mas o homem ele não está urinando e ele teve uma piora de função renal considerável. Eu não posso chegar e fazer, por exemplo, uma furosemida para ele. Tá? Eu não posso, ele não está nem urinando. Então, furosemida, de cara, a gente já descarta. O que eu preciso fazer é retirar o potássio dele. Retirar potássio é só com furosemida ou com diálise. Tá? Então, a gente viu isso ontem. Só retira o potássio se for pela urina ou através de uma diálise. Se eu não posso usar a via do rim para esse paciente, eu vou ter que fazer diálise. Tá? Então, o ideal aí seria você fazer hemodiálise para ele ou uma diálise peritoneal. Lembrar que geralmente a gente faz hemodiálise por ser mais rápida. Tá? Próxima. Essa é mais simples, né? A gente falou várias vezes hoje sobre isso especificamente. Que eles, durante o tratamento de uma criança com cetoacidose diabética, além da hidratação e insulina, a gente deve se preocupar com a reposição de quê? Do potássio, né? Então, o potássio, na verdade, a gente está sempre pensando nele. E essa outra? Vamos lá. Ele pede a afirmação incorreta, né? Então, sobre a cetoacidose, o que é que a gente pode dizer aí que estaria errado? Ele pode se manifestar por náuseas, vômitos e intensa dor abdominal, simulando um abdômen agudo. Verdadeiro, a gente viu isso, né? Essa dor abdominal advém principalmente da desidratação dos folhetos, né? Pode ser precipitada pelo uso de corticoides e agentes simpático-miméticos, verdadeiro. E a principal causa que precipita seria o quê? Infecções, né? Pode apresentar leucocitose com desvio à esquerda, mesmo na ausência de processo infeccioso subjacente. Verdadeiro também. Essa leucocitose advém do quê? Do aumento do cortisol, né? Então, é geralmente o aumento desse cortisol que vai fazer com que aumente essa leucocitose, que faz com que esse paciente desenvolva aí uma leucocitose. É uma das causas de acidose metabólica com anion gap normal. Opa, não, o anion gap vai estar aumentado, tá? Pela produção desses corpos cetônicos. O tratamento deve incluir reposição volêmica e insulinoterapia, perfeito, com concomitante vigilância e tratamento dos níveis séricos desse potássio, perfeito. Ele traduziu, ele resumiu aí todo o tratamento, né? Então, geralmente, é isso que a gente faz, tá? Então, a resposta errada aí seria essa que traz como uma causa específica de acidose metabólica com anion gap normal, vai ser com anion gap aumentado. Bem, pessoal, era isso que a gente tinha, tá, para discutir. Eu acho que a gente assim, deu para clarear um pouquinho essa questão de terapêutica, né, que é o terreno aí mais arenoso, e aí eu trouxe realmente esses valores todos para que vocês pudessem copiar, enfim, que eu acho bem interessante você ter isso. Acho que a gente colocou esses valores também naquele e-bookzinho que mandou para vocês, eu acho que é bem interessante você ter, que você faz uma consulta rápida, enfim, são valores que nem sempre a gente lembra na hora que você está atendendo em urgência, tá? Então era isso, tá? Obrigada pela presença de vocês e boa noite.